É um prazer muito grande compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ensinado, né? E Deus ele pega e fala o seguinte em Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Sabemos que Deus ele tem várias formas, né, de se comunicar com o seu povo. Isso nós podemos ver, né, através da natureza, através da história e através da Bíblia. E é através dela, né, através desse meio tão eficaz que nós iremos estudar, né, que nós iremos estudar o que Deus ele pede de nós, né, mediante essa forma que ele se comunica com o seu povo, que é através da sua palavra. Busque cada um ao Senhor por si mesmo. Nós devemos estudar a palavra de Deus por nós mesmos, queridos, porque nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, há muitos enganos, há tantas teorias, né, tantas falsas doutrinas, que às vezes nós perdemos. E Deus, ele tão bondosamente deixou a sua palavra para cada um de nós estudarmos. E precisamos buscar por nós mesmos. E Deus, ele nos fala, né, que é a última hora. Queridos, nós estamos vivendo no último momento dessa história. E por isso nós devemos buscar a Deus, né, buscar firmemente a sua palavra. Para não sermos enganados. Para não sairmos do caminho. Que a palavra de Deus ela é suficiente, né, para poder nos guiar. Jesus falou, né, examinai as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 5:9. E ele continua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então que nós possamos ir a Cristo, né, nos afundar nas escrituras, para conhecer o caminho, a verdade e a vida. Queridos, esse texto eu achei ele muito lindo. Em Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Uau! Esse meio que Deus ele deixou para nós é muito eficaz, porque ele discerne os pensamentos e as intenções do coração. Um ponto muito importante, querido, que nós devemos ressaltar ao buscarmos a Deus por esse meio tão eficaz, né? Porque o espírito com que vins a investigação das Escrituras determinará o caráter do assistente ao vosso lado. Então, querido, nós não devemos ir de qualquer jeito com as Escrituras, né? Não devemos estar de qualquer forma examinando as Escrituras. Porque, mediante essa guerra entre o bem e o mal, nós teremos um assistente. E eu acredito que nós não queremos ter o assistente do mal a examinar as Escrituras, né? Então, o que não deve ter ao examinar as Escrituras? O que nós não devemos ter, né, ao pesquisar essas preciosas palavras da palavra de Deus? Ó, toda ambição ela tem que ser posta de lado. Então, não estude a palavra de Deus com ambição, né? Toda leviandade e futilidade também deve ser colocada de lado. As nossas opiniões pré-concebidas têm que ser postas de lado. E não só isso, mas também a irreverência. Nós não podemos ficar com irreverência ao estudar a palavra de Deus. Ou também com espírito presunçoso, pensando que a pessoa sabe de tudo, quando na verdade não sabe de nada. E queridos, se livra, né? Busca a Deus, fala assim, tira os preconceitos que estiver dentro do meu coração. Porque isso é um mal, né, muito grande. Se nós formos a palavra de Deus com um coração cheio de preconceitos, porque se nós formos desse jeito, se nós buscarmos a Bíblia com ambição, com preconceito, né,
tendo em vista as minhas ideias, as minhas teorias, sabe o que vai acontecer? Satanás se achará ao vosso lado e apresentará as declarações simples da palavra de Deus numa luz pervertida. Então é por isso que nós não devemos buscar a Deus de qualquer forma, queridos. Porque se eu for com espírito presunçoso, se eu estiver sendo irreverente, se eu estiver com, sendo ambicioso, né, estudar a Bíblia só buscando meus próprios interesses, queridos, é Satanás que vai estar ao lado da pessoa e não os anjos. Mas, como que eu devo então examinar as Escrituras? A palavra de Deus, né, ao estudar sobre isso, eu vi alguns pontos, né, que nós devemos ter ao examinar as Escrituras, que são contrários àqueles que nós vimos anteriormente. E um deles são, primeiramente, né, nós devemos pedir a iluminação do Espírito Santo. E em sinal de humilhação diante de Deus, né, nós devemos nos prostrar, nós devemos ficar de joelhos e com oração fervorosa, né, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que Deus possa abrir nossas mentes. E não só isso, queridos. Nós devemos também, pelo poder de Deus, né, meditar, fazer a meditação na palavra de Deus. Porque, lendo um livro chamado Caminho a Cristo, eu vi lá que é mais proveitoso ler um versículo da Bíblia e nele você meditar o dia inteiro e meditar nele o dia inteiro do que ler várias porções da Bíblia e não entender nada. Então a meditação é de suma importância. Nós devemos ir também com o estudo da palavra de Deus e com humildade de mente e com o Espírito de Cristo, né? A palavra de Deus ela deve ser estudada com simplicidade, deve ser buscada com reverência e com honestidade de propósito. E isso é um ponto muito importante, viu, meus amados? Nós devemos ter o propósito de coração de buscar Deus, de pedir com uma alma sincera, mas Senhor, me guia, Senhor, me mostra a tua palavra, né? Me ilumine, porque Deus ele só quer nos orientar, meus amados, né? Então, se nós formos com um coração humilde, né, diante de Deus, Ele vai nos iluminar, Ele vai nos mandar os anjos dele ao nosso lado. Porque a palavra de Deus fala que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus está aqui para poder iluminar nossos pés, para nos guiar no seu caminho também. Para guiar no seu caminho. Então, possamos buscar, né, cada dia mais a palavra de Deus. O salmista, ele falou um dia uma coisa que eu acho muito interessante, muito bonito, né? Ele falou o seguinte: guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti eu espero todo dia. Uau! E ele continua: bom e reto é o Senhor, portanto ele ensinará aos pecadores o caminho. E queridos, e quem é o caminho? Quem é a verdade? Se não é o próprio Cristo. Então Deus, unicamente Deus, ele nos mostrará o seu Filho. E detalhe, querido, para quem que ele vai ensinar? Aos pecadores. Jesus certa vez falou, né, que os sãos não precisam de médico, mas os pecadores sim, eles precisam de médico. Então se você se sente um pecador, querido, vai nessa fonte verdadeira, estude a palavra de Deus, pois ela é guia, né? Pois Deus irá nos guiar na sua palavra. E Salmos 12, versículo 6 diz o seguinte: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 7 vezes. Uau! E 7, querido, 7. E o número 7 na Bíblia, né, é o número da perfeição de Deus. Se nós nos aprofundarmos, na sua palavra, veremos isso claramente.
O nosso fundamento, querido, deve estar no está escrito, porque ela é que nos pode colocar com segurança. Então, unicamente a palavra de Deus, que é viva, né, é o nosso único fundamento. Está escrito. Nós podemos ver isso na vida de Cristo. Como foi que Cristo venceu o inimigo? Como foi que Cristo, em meio a todo aquele cenário, naquela tentação ali, né, de acordo com o que me fala a memória, Lucas capítulo 4, que vem falando sobre a tentação de Jesus, em meio às circunstâncias, no que foi que Cristo se apoiou? Se não foi no único, assim diz o Senhor. Então, nosso fundamento, nosso único fundamento, como está escrito aqui, nosso único fundamento é a palavra de Deus, é o que está escrito. Pois é ela que nos colocará com segurança na plataforma da verdade. Queridos, novamente, nós devemos estudar a verdade por nós mesmos. Nós não devemos confiar em pastores, em ministros, em obreiros, né? Só porque eles falaram, só porque ele disse algo, eu tenho que aceitar. Não, não é isso. Nós devemos ser que nem os berianos, né? E estudar por nós mesmos. Queridos, quem foi Paulo, um grande pregador naquela época, né? E o que foi que os berianos fez? Eles consultaram, ia consultar se o que o Paulo estava falando era verdade, se era realmente a verdade. Ó, Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com os seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele requer. O Grande Conflito, página 598, parágrafo 1. E é um ponto muito lindo que eu acho aqui, queridos, porque estudando o livro chamado Desejados das Nações, né, eu pude ver ali, e até outros livros mesmo, que todos, as almas sinceras, Deus guiou na verdade. Ali vem contando a história de Maria, a mãe de Jesus, de Zacarias, né, não fala a memória, é o pai de João Batista, e além de outros, né, de Natanael também. Essas pessoas estudaram a palavra de Deus, e aí Deus os guiou para saber, né, as profecias daquele tempo. E sabe o que me chamou a atenção? Que foram poucos que buscou os seus ensinos. Foram poucos que procuraram saber o que Deus deles requeriu. E queridos, Deus é tão bondosamente que Deus enviou a mensagem para eles. Aqueles que pegaram a palavra de Deus e estudaram com firme desejo ali, né, buscar a palavra dele, Deus se revelou. Isso nós podemos ver daí também na vida dos pastores e na vida dos magos. Essas pessoas também estudaram. Daniel, por exemplo, também Daniel estudava. O Daniel tinha em mente o que acontecia, o que tinha acontecido com o filho de Arão, né, Nadab e Abiú. O que o vinho tinha feito, né? Lendo uma meditação lá falou isso claramente. Então, queridos, Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com os seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele requer de nós. E para nós sabermos isso, queridos, nós temos que seguir aqueles passos que anteriormente nós falamos, né? De como nós devemos buscar, o que deve ser, como devemos estar ao buscar a palavra de Deus e o que tem que ser posto de lado ao buscar a palavra de Deus também. Olha só o que o texto continua dizendo. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade. E então andar na luz, animando a outros a lhe seguir o exemplo. Devemos, dia a dia, estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando as passagens por passagem. Isso, no livro de Isaías também vem falando, né, que nós devemos dar preceito sobre preceito, preceito mais preceito. Devemos pegar uma porção aqui, uma porção ali. Então nós devemos fazer isso ao estudar a palavra de Deus. Devemos estudar a verdade por nós mesmos. Não se deve esperar que qualquer homem pense por nós. Não importa quem seja ou em que posição esteja colocado.
Não devemos esperar que qualquer homem seja critério para nós. Meus amados, hoje corremos grande perigo, novamente repito isso, de colocar nossa salvação na mão de outras pessoas. Deixar que outras pessoas sejam critério para nós. Eu até peço uma coisa para vocês: não acreditem no que eu falo. Busque por vocês mesmos, examine as escrituras, né? Busque por vocês mesmos, pois é através da palavra de Deus é que nós nos fortalecerá. E novamente, repito, não espere por um ministro, não espere pelo seu pastor, vai você mesmo estudar a palavra de Deus, porque creia, né? Na verdade, creia na palavra do salmista. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Uau, queridos! Deus é suficiente para guiar o seu povo, se nós o permitirmos. Continuamos o texto. Devemos aconselhar-nos e estar sujeitos um ao outro, mas ao mesmo tempo exercer habilidade que Deus nos deu para aprender o que é a verdade. Novamente fala, né? O que é a verdade. Cada um de nós deve buscar a Deus para obter a iluminação divina. Devemos desenvolver um caráter que suporte a prova no dia de Deus. Não devemos ficar apegados às teorias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões. Então, queridos, só porque a sua opinião não foi aceita, viu? Não pense que o que você faz, o que você pensa, a forma que você pensa está correto, está 100%. Não, nós não devemos ficar apegados nisso, mas sim no claro dizer assim do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque é o nosso caráter que nós estamos formando. Se o que eu penso, se as minhas ideias não estiverem de acordo com a palavra de Deus vivo, né, no tempo, sendo verdadeira, queridos, tenhamos cuidado. Porque a luz de Deus é progressiva, né? A palavra de Deus é progressiva. Então, nós devemos ir buscar Deus progressivamente, né? Viver cada luz que Ele tem, colocando em prática. Porque o que nos santifica é a prática da verdade. Ontem, vendo uma pregação, né? Eu pude ver lá que o selo de Deus é a consolidação da verdade em nós. Então, é o nosso caráter, queridos. Então, não nos apegamos às nossas ideias e o pensamento, pensando que ninguém possa interferir, né? Se essas não estiverem de acordo com o assim do Senhor. Queridos, tocar num ponto aqui, né? Esse não é o foco, mas tocar num ponto aqui nas três mensagens angélicas de Apocalipse 14, versículo 6 ao 12. Mais precisamente ali, né, os versículos 9, né, do versículo 9 ao 12. Esse versículo do 9 ao 12 vem falando sobre a terceira mensagem angélica, né? E no livro Materiais de 1888, no volume 1, na página 65, no parágrafo 1, diz o seguinte: segundo a luz que Deus me deu, posso dizer que nem metade dos que professam crer na verdade presente tem um completo entendimento da terceira mensagem angélica. E essa verdade presente se deriva, né, de Colossenses 1:7, que é Cristo em vós, a esperança da glória, que é a justiça de Cristo imputada em nós, né? É a justiça de Cristo em nós. Uma vez que eu conheço a verdade, né, uma vez que eu conheço o que Cristo fez por mim, agora Ele quer operar em mim, né, a transformação de caráter. E continua o texto. Muitos creem na verdade porque ouviram sendo pregado por alguém de confiança. Queridos, novamente eu falo, toma cuidado. Só porque uma pessoa não está avançando na luz, uma pessoa de confiança, aquela pessoa que deu o estudo bíblico para você e você confia, queridos, toma muito cuidado. Vê se essa pessoa realmente está avançando na luz, vê se ela está progredindo na luz para você não ficar para trás. Porque nós, como seres humanos, temos esse perigo muito grande de confiar nas outras pessoas.
Ainda mais quando nós vemos que aquela pessoa ali está coerente ali com a palavra de Deus. Nós temos esse perigo, mas tome cuidado. Porque muitos vão se perder por confiar na sua salvação a outros e não buscar a palavra de Deus. E não buscaram por si mesmos. Quando o nosso povo precisar da palavra de Deus por si mesmo, ouviremos a mesma murmuração do que ouvimos hoje. Precisamos daquela fé que nos leve a estudar a Bíblia por nós mesmos e acreditar na palavra de Deus. Então, meus amados, busca a palavra de Deus. Então, especialmente, né, mas de uma forma para todos, tome cuidado em que vocês confiem. Né? Busque por vocês mesmos, estude a palavra de Deus, porque Deus, ele é unicamente, ele é capaz de nos guiar na sua verdade. Maria, mãe de Jesus, era o Espírito Santo, Maria, somente o Espírito Santo e Maria que instruíram Jesus, e mais ninguém. E Jesus, depois quando esteve grande, só foi ele e o Espírito Santo, né, que foi sendo instruído ali. Jesus buscava continuamente o poder de Deus para entender a palavra de Deus por ele mesmo. É por isso que ele teve essa resistência, esse poder, né, para resistir às tentações do inimigo. Vamos lá. Ali, nos dois slides anteriores, veio falando sobre o nosso caráter, né, que precisamos de um caráter que suporte a prova desses últimos dias. E queridos, o foco principal dessa mensagem é 2 pontos, né? É o estudo da palavra de Deus por nós mesmos e a transformação do nosso caráter. Meus amados, esse é um ponto muito importante que nós devemos ter nesses últimos dias, porque se nós não tiver com o caráter santificado para comparecer diante de Deus, nós iremos nos perder. Se nós não tiver com todos os nossos pecados perdoados, né, recebido a justiça de Cristo, iremos perecer. E está escrito, né, que é o caráter espiritual e moral que é de valor à vista do céu, e que sobreviverá à sepultura e possuirá a glória da imortalidade através dos séculos internos da eternidade. É o caráter espiritual e moral, querido, que é de valor à vista do céu. E Deus, ele fala na sua palavra que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, tanto espiritual como nossa moral estão ligando juntos. E isso é a prática da verdade. É a prática, o ensino da verdade colocado diariamente em prática. Em 1 Coríntios 13:5 ou 2 Coríntios, mas acho que é mais certo mesmo, 2 Coríntios, eu acabei errando nesse texto, posso ter errado aqui, mas confirmar aqui direitinho para vocês. 2 Coríntios, no slide está errado, é 2 Coríntios 13:5, diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Então, queridos, a palavra de Deus, ela serve para isso, para nos examinar, para nos provar, para ver se nós estamos na fé. E isso vai resultar no meu caráter. Então, buscamos a Deus, né, por nós mesmos. A salvação de nossa alma está em jogo. Devemos examinar a Escritura por nós mesmos. Queridos, é a nossa salvação. É o estudo da palavra de Deus. Então, devemos buscar, novamente repito, buscar a Deus por nós mesmos. Porque é a nossa salvação. Não entregue a sua alma, a salvação da sua alma, a outras pessoas. Vai a Deus, vai assim, me ilumina com o teu santo e bom Espírito. Mostra qual é o meu defeito de caráter, porque Deus nos falou já através da sua palavra em Hebreus 4:12, né, que a palavra de Deus discerne nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, que possamos, né, que devemos, né, buscar a Deus, examinar, que vai ser o estudo da palavra de Deus que vai nos revelar os nossos defeitos e os nossos pecados. E, queridos, em Isaías 59:2 diz o seguinte: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. E é o nosso pecado que causa separação
entre nós e Deus. É os nossos defeitos de caráter que causam essa separação. Porque não há junção entre a luz e as trevas. Não tem essa união, né? E 1 João 3,4 diz o seguinte, que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, examinamos, buscamos os mandamentos de Deus e ver e, e vamos ali pedir a iluminação do Espírito Santo para nos revelar onde nós estamos em transgressão com a lei dele. Então, para que possa haver, né, essa união, que essa separação, né, que essa iniquidade, essa separação que nossos pecados causam entre nós e Deus, possa ser posta de lado e possa haver essa união entre nós e Cristo. Novamente, repito, né, a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Com que meios purificará o jovem o seu caminho? Prestando atenção nisto, segundo a tua palavra. Meus amados, é a palavra de Deus que nos purifica. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos anima. E Jesus falou, né, em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17,17. Então, queridos, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos santifica. E se nós crermos nisso, nós seremos purificados. E uma pergunta muito especial, queridos: quem é a palavra? Em João, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, versículo 14, diz o seguinte: no princípio era a palavra, ou o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados, quem é a palavra? Jesus Cristo é a palavra. Então, meus amados, é Cristo que nos purifica, é Cristo que nos santifica, é Cristo que nos liberta. Se nós formos a Cristo pela fé, né, Cristo irá nos libertar, Cristo irá nos purificar. E, queridos, só é feliz quem recebe Cristo no coração, quem recebe a palavra de Deus no coração, que as coloca em prática, que toma o exemplo de Cristo, né? Essas pessoas são felizes. Meus amados, a aplicação de verdades escriturísticas ao coração e consciência pelo Espírito Santo tem um poder na vida e opera uma transformação de caráter. Que maravilha, queridos! É isso que Deus ele quer de nós, essa transformação do nosso caráter. É colocar essas verdades da palavra de Deus em prática. E Jesus, antes de ascender para o céu, ele falou para os seus discípulos, né? Eis que vos enviareis o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. E ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uau! Minhas palavras, queridos. É através do Espírito Santo, né, com Jesus, que há uma transformação de caráter. Que há essa mudança no nosso viver. A mudança de hábitos, né, de pensamento, de sentimentos. Quando nós aceitamos a verdade de Deus no coração e na consciência, o Espírito Santo, ele opera em nós. Ele nos transforma o nosso caráter. Queridos, é um texto que eu gosto muito, esse de Hebreus 12, 12. Olhando para Jesus, olhando para a palavra, o autor e consumador da nossa fé. É olhando para Cristo, Jesus. É olhando para Cristo, queridos, que nós é transformados. Como diz 2 Coríntios 3,18, né? Como diz lá: mas todos nós, com a face descoberta,
contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Uau! Que magnífico, meus amados. Queridos, é contemplando o espelho, contemplando o nosso modelo, o autor e consumador de nossa fé, que somos transformados, contemplando a Cristo, contemplando a palavra. Porque Cristo é a palavra de Deus viva, e é isso que Ele quer que nós nos tornemos. É isso que Ele quer que sejamos, né, transformados. Queridos, eu me surpreendi. Como que a palavra de Deus molda? Como que a palavra de Deus transforma? Quem foi João, o discípulo amado? A palavra de Deus nos relata que João era o chamado filho do trovão. E queridos, olha só o que a palavra fez. Olha só o que Cristo fez na vida de João, quando João o contemplou e apreciou. Precisamos manter Jesus, o nosso padrão, o nosso modelo, sempre diante de nós. Quem nós devemos manter? Jesus, a palavra. Essa é e sempre será a verdade presente. E, queridos, é a verdade presente que nos transforma. A verdade presente nos purifica. A verdade presente que nos liberta do pecado. É a verdade presente que nos convence através do Espírito Santo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Foi por contemplá-lo e apreciar as virtudes de seu caráter, do caráter de Jesus, que João se tornou um com o seu mestre em espírito, nas palavras, em caráter. Queridos, é a Cristo que nós precisamos. É dele que nós precisamos a cada dia, né, para poder termos fé, para podermos contemplá-lo, para podermos ser transformados. Como diz o slide anterior, né? Somos transformados na mesma imagem da glória, de glória em glória, como Espírito, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, queridos, foi por contemplá-lo que João se tornou o discípulo amado. E é isso que Jesus quer fazer em nós também. Jesus, ele quer nos transformar, quer tirar de nós, né, pessoas impulsivas, pessoas egoístas, e se tornar em pessoas sãs. Pessoas que realmente, que aos olhos da sociedade não valem mais nada. Meus amados, Jesus, ele quer transformar, né, uma pessoa ímpia numa pessoa justa, e um ladrão numa pessoa santa. Então, meus amados, contemple a Jesus, porque é pela contemplação que somos transformados. E para finalizar, meus queridos, os dois textos, né, que tem o título desse canal: examinai as Escrituras, porque pensaste nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, diz Cristo. E examinai-vos a vós mesmos, examinai a vós mesmos se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Aqui está 1 Coríntios, né? Mas é 2 Coríntios 13, 5. Então, queridos, examine as Escrituras. Busque a Deus. Fale, Senhor, o que eu devo para ter a vida eterna? Deus fala, contemple a mim. Coloque em prática essas preciosas verdades. Então, querido, examinai-vos. Porque é isso que Deus quer de nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e que vocês possam ser transformados com essa mesma graça. Amém.